estão bem, gente? Estão me ouvindo bem? Bom, antes de começar, eu queria compartilhar algo que eu estava meditando desde ontem no coração. A gente teve uma reunião de oração com os jovens ontem e Deus foi tão presente naquele lugar, a presença dele foi tão palpável. E aí eu cheguei em determinado momento e falei o que eu vou falar aqui agora. No decorrer da vida do homem, quanto mais o homem ganha poder, quanto mais o homem ele cresce em meio à sociedade, começa a ficar famoso, mais ele quer holoforte, mais ele quer plateia, mais ele quer uma estrutura para recebê-lo. Só que quando a gente está num lugar como esse, onde a gente tem uma estrutura, mas não é uma estrutura para receber o Deus do nosso tamanho. E a gente vê que esse nosso Deus, ele vem neste lugar, assim como ele estava ontem na reunião de oração, a gente só não tinha nada, mas a presença de Deus estava lá. Isso me constrange, isso que eu mais amo do nosso Deus, porque enquanto os homens querem ser deuses, o nosso Deus quer estar do nosso lado. Amém? Glória a Deus. Gente, feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez para aquilo que o Senhor vai falar conosco. Senhor Jesus, Pai, nós te damos lugar aqui, Pai. Nós sabemos que é o Senhor, Pai. Se não fosse o Senhor, nada disso faria sentido, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, e te pedir que a Tua presença venha tomar os nossos corações, ó Pai. Que nós venhamos ouvir, Senhor, efetivamente a Tua palavra, que ela venha mexer conosco, venha mudar as nossas vidas, ó Pai. Nós te entronizamos neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, eu vou começar com uma leitura longa, então eu peço que você me acompanhe com calma, preste atenção no texto, não se perca. A gente vai começar lendo 1 Samuel 13, do 38 ao 39, e depois a gente vai para o 14, do 1 ao 33. Tá legal? Vou dar um tempo para vocês abrirem aí. Mas é a verdade. Foi? Começa da primeira, Samuel, aí depois vai para o segundo. Todo mundo achou aí? 1 Samuel. É segundo? Não. 13, 38, perdão. 2 Samuel 13, 38 e 39. Boa. A Bela conhece Samuel, né? Bom, vamos lá. Quem não tem contexto? Absalão ficou 3 anos em Gesur. Nada ainda. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei estava com saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Ele disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume, haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou o seu rosto em terra, em sinal de respeito. Ele disse: ajuda-me. Qual é o seu problema? Perguntou o rei. Ela respondeu: eu sou viúva e meu marido morreu, deixando-me 2 filhos. Eles brigaram no campo e não havia ninguém para separá-los. Um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Assim eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando o meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher:
Vá para casa e eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: o rei, ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a minha família, a família do meu pai, que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei, sobre o seu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o para mim, e ele não a mais incomodará. Acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu único filho. E disse ele: eu juro pelo nome de Deus que nenhum só fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permita-me que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso, meu Senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso, a decisão do rei. O meu Senhor, pois, o rei, o meu Senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor teu Deus esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não se esconda nada do que eu vou lhe perguntar. Fale, o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe a quem está por detrás de tudo isso? E a mulher respondeu: juro por minha vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe a quem me mandou aqui dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu Senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece em seu país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se em rosto em terra e abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do seu servo. Então Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele e não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa, e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nenhum ponto, nenhum defeito. Sempre que o cabelo ficava pesado demais, ele cortava e o pesava. Era 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma mulher dele. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas novamente não quis ir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha minha. Ele tem uma plantação de cevada, tragam-me e tratem de incendiá-la. Os seus servos, os servos de Absalão, puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Gessur? Melhor seria que eu permanecesse lá. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, e este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei.
e o rei saudou com um beijo. Até aqui. Davi ele tinha um filho chamado Aminon. Aminon ele se apaixona pela sua meia-irmã, que também era filha de Davi, chamada Tamar. E ao se apaixonar, saber que isso seria contra a lei, contra todos os princípios, e que ninguém ia deixar ele conviver com ela e ter um relacionamento, ele vai e toma ela contra a força. E ele a possui ali. De tal forma que depois ele expulsa ela, e aí ele começa a ser perseguido. E Davi, ali naquela situação, ele não faz nada, porque eram os seus filhos e ele não fez nada. Absalão, que também era filho de Davi, irmão de Tamar, vendo que Davi não tinha feito nada, ele ficou indignado, então planejou um ataque. Ele iria matar o povo. Então nesse plano ele vai e ele consegue matar o povo. Só que com isso ele fica com medo de Davi, ele fica com medo de seu pai. Então ele foge para uma terra estrangeira, ele fica durante 3 anos em Gesur. Nesses 3 anos, a Bíblia fala que Davi, ele se conformou com a morte de Aminon e ele sentiu saudade de Absalão. Só que ele não queria trazê-lo de volta por causa daquilo que ele havia feito. Então Joabe, ele arma todo um plano. Joabe era um servo de Davi, um dos comandantes. Ele arma todo um plano para que Absalão voltasse para o rei. E assim ele faz. Quando Absalão volta, Davi ele fala assim: eu deixo ele voltar, mas com uma condição, que ele não entre nunca mais na minha presença. E Absalão volta. Para nós, talvez pareça uma proposta irrecusável. Absalão de uma terra estrangeira, onde ele passava muitas vezes dificuldades, porque ali ele não era filho do rei, ele era um Zé Ninguém, estrangeiro. E aí ele recebe um convite para voltar ao palácio, voltar para a sua cidade, onde ele era nobre, onde todos o reconheciam. Ele voltou para os banquetes reais, ele voltou para as regalias que o rei poderia oferecer para ele. Mas, contudo, depois de um tempo, aquele convite que parecia irrecusável passou a se tornar insustentável, porque Absalão percebeu que o melhor do reino era estar diante da presença do rei. E por isso o tema de hoje é: sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se tornou tão insustentável aquela situação que Absalão chegou a falar assim: é melhor eu voltar, melhor eu continuar vivendo em uma terra estrangeira, ou melhor. Gente, ele sabia que ele era culpado, ele sabia que ele merecia morrer, mas ele fala: é melhor ainda que eu morra, pelo menos eu veja mais uma vez o rei. Absalão, muitas vezes ele estava na mesa onde o rei comeu, tomando no cálice que o rei comeu, comendo a comida que o rei comia, mas ele não podia ver o rei. Um dilema, a angustiante cena de um filho que vive na mesma casa que o pai, mas não pode ter contato, não pode ver. A obra de Jesus na cruz, sem dúvidas, nos garante um banquete, um acesso. Por causa de Jesus, nós temos acesso à graça de Deus, no qual, por meio do sangue, nós somos salvos por graça, não por obras. Só que na cruz, Jesus ele levou sobre si todos os nossos pecados, porque foram por causa deles que a gente não podia se chegar até Deus. Hoje, o véu foi rasgado e nós temos um novo e vivo caminho até Deus por meio de Jesus. Em Jesus, nós somos salvos pela graça. Entretanto, nós ainda permanecemos em um dilema. Porque se nós cremos em Jesus, nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Só que a gente pode muito bem ser salvo
mas não vê a Deus aqui. É exatamente o que o texto nos diz. Absalão foi perdoado, ele voltou para o reino, mas ele passou 2 anos da vida dele sem poder ver o rei. O que o texto quer nos ensinar é que a gente tem um dilema, a gente tem uma escolha a fazer. Se a gente quer realmente apenas nos conformarmos com a salvação, ou a gente quer ver a Deus, a gente quer ter um encontro com Deus. E o que vai definir isso é a nossa santidade. Hebreus 12, de 14 a 15, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, diz em Mateus 5,8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão o Senhor. Se nós, como geração, não formos santos, a gente vai continuar vivendo no palácio, a gente vai continuar frequentando os ambientes onde o rei está, a gente vai continuar vindo a cultos e mais cultos, a rotinas religiosas, a gente vai continuar indo a reuniões de oração, a gente vai continuar tendo cultos lotados, células lotadas, a gente pode encher em estádios repletos de pessoas que não viram a Deus, não veem a Deus e por isso não são transformadas. Tudo porque se trata de um povo que não é santo, que não busca santidade. Filhos que têm acesso ao palácio, que têm acesso àquilo que Deus pode trazer, onde Deus esteve, mas estão proibidos ali, eles não podem ver o rei. De tal forma que, diferentemente a nossa diferença para Absalão, é que Absalão, ele assumiu que era insustentável viver daquela forma. Ele falou: eu prefiro morrer do que viver assim, eu prefiro morrer do que não ver a Deus, do que não ver o rei. Só que muitas vezes nós continuamos levando essa rotina, e nós nos conformamos a vir em cultos, a vir em reuniões e sair sem ver o rei, sem vê-lo, não por causa da escolha de Deus, mas por causa da nossa escolha, da nossa falta de santidade. E a gente está nessa rotina há tanto tempo que sem sequer a gente percebe que a gente não viu a Deus, que Deus não estava lá. E aí a gente muitas vezes coloca a desculpa de: pô, talvez esse culto não foi para mim, a palavra não foi para mim, o louvor não foi para mim. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A obra de Jesus na cruz não foi apenas um convite para a salvação. A obra de Jesus na cruz foi um convite para a intimidade, para que nós viéssemos ver a Deus e se relacionar com Ele. Mas quando a gente rejeita a santidade, a gente está rejeitando a intimidade, porque a gente sabe que Deus ele não se relaciona com o pecado. E se a gente escolhe viver com falta de santidade, a gente está escolhendo viver longe de Deus e não ver a Deus. Nós perseguimos a salvação, nós queremos ser salvos, mas nós abrimos mão da presença de Deus quando nós não vivemos em santidade. E é por isso que a gente pode ir a cultos lotados, a gente pode ir em estádios lotados, onde a gente vê que as pessoas estão adorando a Deus sem sequer que Ele esteja lá. E ao mesmo tempo a gente pode ir a igrejas, a reuniões que tem 1 ou 2 pessoas comprometidas com a santidade, e a gente mal consegue entrar, tamanha a presença de Deus. Irmãos, a salvação e o perdão dos pecados vem por meio da graça e da fé em Jesus. Mas a intimidade e o acesso à presença de Deus vem por meio da santidade. Êxodo 28, 36 a 38. Deus ele quer ensinar algo para o povo, ele quer ensinar algo para Moisés e para Arão. Então, ele começa falando aquilo que a gente vai ler agora. Deus ele fala para Moisés: faça um diadema de ouro
e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor, ou, em outras traduções do original, diz santidade ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante, com um cordão azul, e estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa em relação às coisas santas que os israelitas consagraram. Ao fazerem todas as suas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Esse diadema era como se fosse uma bandana. E aí, dentro dessa bandana, tinha uma placa de ouro e estava escrito santidade ao Senhor. Arão ele não podia entrar diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, se não fosse usando isso. Porque Deus ele queria que ele se lembrasse que ele não podia ver a Deus se ele tivesse pecado. Ele não podia ver a Deus se ele não fosse santo. E não só ele, o povo também se lembrava que ninguém poderia acessar e ver o Rei se não fosse por meio da santidade. E é por isso, irmãos, que se hoje nós queremos ver a Deus, nós precisamos dar um passo para uma vida de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por isso, primeira coisa sobre santidade. Santidade é um processo. Existe uma diferença, às vezes a gente confunde aquilo que é a salvação e aquilo que é a santidade. E a santificação, né? A salvação e a santificação. Quando nós aceitamos Jesus, a partir daquele momento a Bíblia fala que o nosso nome é escrito no livro da vida. Então nós somos salvos. Só que a partir dali, da nossa decisão, começa de fato o processo de santificação. A gente começa a se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E é por isso que no dia seguinte, quando você aceita Jesus, você acorda, muitas vezes a gente acha, né? Talvez as pessoas não falam isso pra gente. A gente acha que a gente vai acordar e a gente nunca mais vai ter desejo de nada. Nunca vai mais querer pecar, nunca mais vai querer viver longe de Deus. Só que você acorda no dia seguinte que você aceita Jesus, o desejo continua lá, o pecado, a vontade de pecar continua lá, o que está acontecendo? Será que eu fui salvo de verdade? Você foi salvo, meu irmão. Mas bem-vindo, o seu processo de santificação começou. E sabe quando ele vai terminar? Quando Jesus vir, quando Jesus voltar, quando a gente se encontrar com Jesus no dia da sua volta. Então é um processo que tem início, meio e fim. A santificação é esse processo. E é por isso que esse processo nos leva cada dia mais a buscarmos sermos parecidos com Jesus, nos purificando e nos tornando cada vez mais exclusivos para Deus. A palavra original, santificação, significa separado, exclusivo para Deus. Quer dizer que você fala assim: eu não nasci para mim mesmo. Depois que eu fui salvo, eu entendi que eu sou de Deus. A minha vida é para Deus. Isso significa santificação. Nós devemos buscar ativamente a santidade, enquanto Deus trabalha em nós, é um processo conjunto. O Espírito Santo nos ajuda, trabalha em nós, e a gente precisa nos submeter àquilo que Ele tem nos ensinado, àquilo que Ele tem nos falado, para nos tornarmos santos. Santificação não é apenas o que Deus faz por nós, mas também como nós respondemos àquilo que Ele age nas nossas vidas. A santificação é uma jornada pela graça, marcada pela graça, responsabilidade e transformação. E ela me lembra de um texto onde Deus diz em Filipenses 1,6 que estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até Cristo Jesus. A santificação é o nosso processo de nós nos tornarmos parecidos, cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é a santificação. Por que é importante a gente entender que a santificação é um processo? Porque se a gente entender que a santificação é um processo, nós não nos conformaremos mais com pecados de estimação ou em permanecer estagnados ali com algum pecado, com algum peso. Porque a gente sabe que é um processo, e um processo tem começo, meio e fim, a gente não pode ficar parado. Quando você entende que a santificação é um processo, você não vai viver da mesma forma que você vivia no seu primeiro ano de convertido. Depois de 5 anos, você vai estar cada vez mais, você precisa
estar cada vez mais santo e parecido com Jesus. Da mesma forma, quando você entende que santificação é um processo, se você cair, se você errar, se você falhar no meio do caminho, e naturalmente você vai entender que a santificação é um processo de começo, meio e fim. Você tem um final, o teu objetivo é o final. Então, se você caiu, você se arrepende, você se levanta e você segue adiante. Por isso que você precisa entender que é um processo. Se a gente não entender que é um processo, se a gente falhar, se a gente cair, a gente vai desanimar, a gente vai falar, bom, eu já estou fazendo tanta coisa errada que não tem mais jeito para mim, acabou para mim, já era, não tem mais volta. Mas nós precisamos entender que é um processo. E a gente não pode ficar estagnado, a gente não pode parar. Porque nós queremos, nós precisamos ver a Deus. É Ele que nos transforma, é a glória dEle que nos motiva a viver, a glória dEle que foi o motivo de nos salvar, e a glória dEle é o que é o motivo de nós permanecermos buscando o Senhor dia após dia. Eu sempre fui quando eu era criança e adolescente, sempre fui muito encrenqueiro. Eu lembro, ouvindo as histórias que minha mãe contava e lembrando também, eu sempre, brigava em todo lugar que eu estava, seja na escola, no pré, seja na rua, jogando bola com os amigos, e principalmente quando se falava de algum esporte. Eu sempre fui muito competitivo. Só que, estava fazendo parênteses aqui. A gente vai entender que santificação não é apenas a gente se livrar dos nossos pecados, mas de tudo aquilo que não nos deve aparecer com Jesus. Então hoje há uma moda, que a gente cada vez mais a gente fala de você estar em alta performance, você se superar. Então a gente fala muito sobre competitividade, Pô, que legal ser competitivo. Só que a gente precisa entender que ser santo também é saber os nossos limites. Então às vezes a gente tem levado por essa moda do mundo, eu sou competitivo, é isso mesmo, e a gente se auto-alimenta esse ego de tal forma que isso passa dos limites. E aí, voltando para a história, eu sempre fui muito competitivo, principalmente quando se fala de esporte, e eu tinha muito problema com isso. Então eu sempre, volta e meia, eu brigava, arrumava confusão. Só que um determinado dia eu aceitei Jesus de verdade, eu entreguei minha vida de verdade para Jesus, e aquilo começou a mudar. Então eu comecei, e olha, note gente, Jesus não nos chamou para sermos esquisitos. A Bíblia fala que Jesus falou que não queria que Deus nos tirasse do mundo, mas que Ele estivesse conosco no mundo. Então Jesus não queria que eu parasse de jogar bola, de fazer esporte, Ele queria que eu realmente mudasse. E eu fui mudando com o passar do tempo, passaram-se os anos. E aí, fui jogar bola semana passada. Eu tinha vivido um dos dias mais estressantes do meu trabalho em anos. O ponto da galera começou a riscar o nome de todo mundo do time, porque o pessoal estava querendo pedir demissão. E aí estava aquele estresse todo. Eu cheguei em casa e falei para a Vitória, minha esposa, falei, amor, eu vou jogar bola para desestressar. Ela, cuidado, você está muito estressada. Eu falei, justamente, eu vou jogar para desestressar. Chegando lá, um lance normal de jogo, assim. Cara, eu tava com a razão, tá? Eu acho que por isso, esse foi o motivo que fez eu ficar mais nervoso ainda. E naquele momento, assim, eu fiquei muito bravo de perder a linha, assim. E aí, depois passou, naquela hora o Espírito Santo foi, e depois do futebol, falou pra mim pedir desculpa. Eu fui pro rapaz lá e eu ouvi. Fui lá, falei com ele, independentemente do que tinha acontecido, eu fui e me desculpei, porque eu sabia que eu tinha passado dos limites ali, por mais que não tinha acontecido nada e tal. E aí, moral da história, quando eu lembrei disso, quando eu vivi isso, eu lembrei de como eu era. Eu lembrei de que essa rotina, aquilo que acontecia muito pior e com uma frequência muito maior. E eu comecei a refletir e falei, nossa, quantas vezes o Senhor me ajudou
pastor me livrou disso, como eu melhorei? E aí ao mesmo tempo eu olhei para isso, para esse episódio, e eu falei, tá bom Deus, eu me arrependo, eu entrego nas tuas mãos, consertei a situação, e eu não vou deixar que isso aconteça novamente. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos entender que a santificação é um processo. A gente não pode se conformar onde nós estamos, quem nós éramos, exatamente quando nós aceitamos Jesus. A gente não pode se conformar permanecendo os mesmos. Mas ao mesmo tempo, naturalmente, a gente vai errar. Nós somos humanos. Um dia ou outro a gente vai falhar. Mas a gente vai desistir. A gente vai abandonar o processo por causa disso, de maneira nenhuma. E nós vamos nos arrepender. E nós vamos voltar à rota e seguir em frente. Amém? Santidade é um processo. Segundo ponto, não negocie a santidade. 2 Samuel 14, de 32 a 33. Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Gessur, melhor seria se que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Absalão, ele sabia que ele era culpado, ele sabia que ele deveria morrer, mas ele preferia ver o rei mais uma vez do que passar o resto da vida dele sem ver. Contra o pecado, contra a falta de santidade, nós precisamos ser radicais. Existem coisas na vida que a radicalidade, ela pode ser extrema, ela é ruim, mas tem uma coisa que ela não é ruim, é contra a falta de santidade. E olha que eu digo, santidade, falta de santidade, não religiosidade. Nós precisamos ser radicais em nossa luta contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Deus. E aqui entram muitas e muitas coisas. Existem pesos e pecados, existem muitas coisas que não são pecados, mas você sabe claramente que não te levam para perto de Deus. Isso nós chamamos de peso. Cara, você precisa ser radical e abandonar essas coisas. Porque, gente, sem santidade, ninguém vai ver Deus. Se nós não formos santos, nós não veremos o Rei. Talvez você se pergunte: nossa, quanto tempo eu não tenho experiência com Deus? Como que está a sua santidade? Como está a sua vida devota ao Senhor? Nós sabemos exatamente aquilo que nos distancia de Deus. E se por nos distanciar de Deus, nós devemos abrir mão. Porque ser santo é ser separado, dedicado a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. O que Deus quer de vocês é isso: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais básicas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. O Rui trouxe um exemplo muito prático disso há uns domingos atrás, 2 domingos atrás. Ele disse que existem músicas que nós sabemos que nos afastam de Deus. Ah, é pecado ouvir tal tipo de música? Talvez não. Talvez seja uma música normal. Mas isso te leva para perto de Deus? Cara, na nossa luta contra o pecado, contra a falta de santidade, nós precisamos ser radicais. Então, toda e qualquer desculpa que a gente usar, ela não é desculpa suficiente. Então, talvez você possa falar: ah, não, mas eu sou músico, mas meu professor me mandou estudar essa música. Não, mas eu preciso ouvir o que os jovens estão ouvindo. Cara, se você sabe que isso não te leva para perto de Deus, mano, esquece. Esquece. Porque você sabe muito bem que você é muito bom, assim como eu, em darmos desculpa para Deus e nos justificar. Marcos fala isso. Jesus está dando uma lição de moral para os fariseus e mestres da lei, porque eles falam assim: nossa, vocês não lavam as mãos para comer. Ele fala assim:
esqueci a palavra, mas para não obedecer a lei. E é isso que nós somos craques em arrumar desculpas para justificar a nossa vontade. Então você sabe exatamente aquilo que te leva para longe de Deus. Assim, eu posso fazer uma lista de coisas, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que você sabe disso. Para ficar fácil, para você saber se existe algo que você assiste, se existe algo que você ouve, se existe algo que você vê, que você sabe que não te leva para longe de Deus, pare com isso, abandone. Se você sabe que existe alguma coisa que você assiste, que você ouve, que você vê, que você lê, que se Jesus estivesse do seu lado, ele se incomodaria, então cara, abandona isso. Abandona isso, não negocia. Na nossa luta contra o pecado, contra os pesos, nós precisamos ser radicais. Ouça o que o Espírito Santo te diz, obedeça. Gente, o Espírito Santo é nosso aliado nesse sentido, porque ele está dentro de você. A Bíblia fala que o Consolador, ele mora dentro de nós, e um dos papéis do Espírito Santo é nos tornar mais parecidos com Jesus. Então ele vai nos falando, eu não sei se isso é um pecado, talvez não seja, mas o Espírito Santo está falando no seu coração, não faça isso. Talvez seu pai ou sua mãe falou alguma coisa para você não fazer, e talvez eles realmente não estejam certos. Mas porque eles falaram, a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe, e se você desobedece, você não está sendo santo. E o Espírito Santo está falando com você, cara. Então ouve ele, ouça ele, ouça ele. Eu me lembro que um tempo atrás, no ano passado, eu estava na casa do meu pai e ele estava assistindo uma série muito louca, assim, era uma série de guerreiros lá do Havaí e tal. E aí eu comecei a assistir, e aí eu voltei para minha casa e fui assistir, né, sozinho e tal. E eu estava assistindo, mano, assim, não tem nada de errado na série, só que, cara, é muita matança, velho, sangue. Eu comecei a assistir aquilo, velho. E aí eu comecei a perceber que isso estava me esvaziando de Deus, estava me levando para longe. Eu falei, mano, eu não quero mais isso aqui. Fui lá, tirei, não assisti o final, nem nada, parei no meio assim, porque eu sabia que aquilo não estava me levando para perto de Deus. Aí você pode falar, Gabriel, era pecado? Pela categoria, né, pela minha idade, eu poderia assistir. Meu pai estava assistindo. Mas isso quer dizer que isso é aquilo que Deus tem para mim? Isso quer dizer que eu posso, eu quero assistir aquilo, eu tenho que assistir aquilo? A Bíblia fala que ser santo é ser separado para Deus. Então, se eu quero ser separado para Deus, eu não quero assistir algo com distância dele. E não quer dizer que a gente nunca mais vai assistir série, nunca mais. Não, mas tem tanta coisa que a gente pode assistir, a gente pode ver. Mas se o Espírito Santo te incomodar de algo, não silencie o Espírito Santo. Porque à medida que a gente vai silenciando o Espírito Santo, o Onésio ele trouxe já diversas vezes esse exemplo. Cada vez que a gente, o Espírito Santo fala conosco e a gente não ouve, é como se na nossa cabeça houvesse um cubo, sabe um cubo mágico? E aí cada vez que a gente ouve e ele não obedece, é um giro. Ele gira uma vez, e daqui a pouco, de tantas vezes que girou, é como se exatamente o formato que o cubo faz quando você gira tivesse redondo já. Então ele está girando e você não está sentindo nada, você não está ouvindo a voz dele, você silenciou o Espírito Santo. Então, cara, se o Espírito Santo tem falado algo para você, obedeça, viva em santidade, porque nós somos salvos pela graça, mas ser santo tem um preço. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é se separe para Deus. A santidade tem um preço, e o preço é se dedicar ao Senhor, se separar ao Senhor. Você quer ver uma coisa? Esse texto que a gente vai ler agora basicamente resume todo o nosso ensino de hoje. Êxodo 33, do 7 a 11.
sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Grifa aí na sua Bíblia, se você está com caneta. Costumava armar a tenda a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia lá, ia até lá. Quando Moisés saía para a tenda, o povo ficava à porta da sua barraca olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Nun, moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Santidade exige um preço. O preço é a separação. Por que Moisés armou a tenda fora do acampamento? Porque ele sabia que ele precisava se separar. No acampamento, as pessoas, volta e meia, abordavam Moisés. Ia ter uma causa. Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Moisés, não, eu não posso dividir o meu tempo com Deus, com o povo. Eu preciso me separar. E olha só que engraçado. A Bíblia fala que quem quisesse consultar o Senhor deveria ir até lá. Só que o próprio texto diz que o povo não ia até lá. O povo preferia ficar no conforto das suas casas, das suas tendas, no conforto, talvez, se eu ficar com sede, lá não tem poço perto. Se eu tiver fome, lá não tem nada. O que eu vou fazer lá? Talvez a tenda fosse uma tenda simples. E o povo preferiu ficar ali, no conforto. Santidade exige separação, exige a gente se dedicar ao Senhor. Moisés sabia disso, por isso ele separou aquele lugar, por isso ele colocou aquele lugar como separado. O processo de santificação certamente nos levará a um momento em que nós teremos que nos distanciar da multidão, do povo, não porque nós nos julgamos melhores do que eles, muito pelo contrário, mas porque é natural. A multidão não estará disposta a assumir o preço da separação. Isso a gente pode falar, pensar, a multidão é pessoal que não é da igreja? Não. Até mesmo dentro da igreja. É natural. Se você quer ser santo, vai chegar um momento que o povo vai ficar debaixo do monte e você vai ter que subir. É natural. Vai chegar um momento que o povo vai ficar no acampamento e para você ver a Deus você vai ter que sair do acampamento. É natural. Certamente nós, nesse processo, seremos confrontados com as modas que todos estão fazendo. Nós seremos tentados a ir em lugares que todo mundo está indo, a entrar em trens que todo mundo está entrando, em redes sociais que todo mundo tem. Porém, se nós realmente quisermos ver o Rei, nós teremos que deixar a multidão. A gente vai ter que deixar o acampamento para ir para a tenda, para subir o monte. A gente precisa se separar. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo meu devocional com Deus e de repente meu celular começou a chegar mensagem. Eu comecei a olhar essa mensagem ali. E aí o Espírito Santo falou comigo: como que você se comporta quando você está falando com uma pessoa e você começa a mexer no celular na frente dela e ela está falando com você? Santidade exige separação. Se você estivesse falando com o seu professor, com o seu chefe, você nunca, ou com o seu pai, você nunca fala com ele mexendo no celular. Se você quer ser santo, cara, a gente precisa tratar Deus com santidade. A gente precisa se separar. Você precisa se separar.
Porque senão a gente vai começar a viver, gente, em um palácio, a gente vai ter acesso a tudo que o rei tem acesso. Só que a gente não vai poder ver o rei. Para você ser santo, você precisa se separar. E talvez para você, assim como para mim, isso significa você ter que abrir mão do seu sono. Talvez você tenha que acordar mais cedo para você se separar e antes de começar o seu dia buscar ler, buscar o Senhor e orar. Talvez todo mundo ali, você chega na sua escola, todo mundo está mais cansado, todo mundo dormiu mais. Mas se você quer ver o Senhor, você precisa se separar. Se você quer ver o Senhor, você precisa ser santo. Talvez ser santo para você signifique não ter o que contar de festa que você foi no final de semana, no meio da rodinha. Talvez isso é o seu preço de ser separado. Talvez você não tenha assunto, mas nesse tipo de assunto, mas você pode falar de outras coisas. Isso é ser santo, isso é ser separado. Tessalonicenses 4, versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém. Fica de pé comigo. Irmãos, hoje Deus nos dá a possibilidade de escolhermos dois caminhos, entre dois caminhos. Primeiro, andar em santidade e ver o Rei, e ver a Deus. Ou segundo, andar em descompromisso, ter acesso àquilo que muitas vezes onde Deus passou, os milagres que Deus fez, sem sequer ver a Deus. Nós temos esses dois caminhos. O fato é que se nós, nossa geração, escolhermos a opção errada, isso vai ditar se nós veremos o Rei ou nós seremos apenas telespectadores. Você imagina as pessoas relatarem aquilo que Deus está fazendo no meio da nossa geração e a gente saber que a gente não faz parte disso. A gente saber que a gente veio para a igreja, a gente estava ali, Deus estava ali, as pessoas estavam enxergando a Deus e a gente não viu a Deus. Imagina! Salmos 77, do 13 ao 20. Esse texto eu gosto muito dele e me leva a buscar realmente entender em profundidade aquilo que o autor quer dizer. No versículo 13: os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo. Os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoam nos céus o trovão. E as tuas flechas reduziam em todas as direções. No redemoinho estourou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as suas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O salmista, ele começa a dizer sobre os feitos do Senhor e como o Senhor estava com o povo no meio do êxodo. Ele começa a dizer das maravilhas, da coluna de nuvem, e aí ele começa, no ápice do texto, no final, ele diz, ali no meio da travessia do Mar Vermelho, ele diz que as tuas veredas passaram pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, mas ninguém viu as suas pegadas. Cara, quando eu li esse texto, meu coração é quebrantado, porque aquele povo estava diante, talvez, dos maiores milagres que a humanidade já viu, mas eles ficaram maravilhados e falaram assim: nossa,
de medo da gente estar à porta de um dos maiores moveres de Deus, e a gente vê um milagre como desses, e a gente não vê Deus ali. Amigos, eu acho que isso é uma das piores coisas que pode acontecer conosco. A gente estar no meio do palácio, a gente talvez comer e beber as comidas do rei, onde ele passou, talvez as pessoas falassem: nossa, essa é a cadeira real, esse é o banquete do rei, esse aqui é onde o rei dorme, e a gente passar a nossa vida sem poder ver o rei. E aí, qual escolha a gente vai fazer? Qual escolha você vai fazer? Cara, quando eu leio esse texto, meu coração se quebra. Porque talvez para aquele povo, as pessoas que estavam de longe, olhavam e falavam assim: pode ser só mais algum evento da natureza, pode ser só mais alguma coisa normal, pode ser só mais algo comum do dia a dia. Mas de toda a multidão, Moisés viu e sabia que era Deus. Moisés viu, porque ele vivia em santidade. Amigos, o Senhor procura uma geração santa. O Senhor procura uma geração santa. Eu não sei vocês, mas eu, assim como Absalão, eu prefiro morrer do que viver a minha vida aqui na terra, estando onde Deus esteve, caminhando onde Jesus caminhou, sem vê-lo. Cara, você imagina você gastar o resto da sua vida sem ver Deus? Eu prefiro morrer. Que nós venhamos abandonar tudo aquilo que não nos torna santos. Nós vamos seguir adiante da santidade. A Bíblia também fala sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles foram chamados para serem sacerdotes. Eles tinham o papel e a função de serem santos por obrigação. E a Bíblia fala, em 1 Samuel 2, de 22 a 26, era porém Eli, já muito velho, ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda de consagração. Ele disse: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo o povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que essas que eu ouço. Fazeis transgredir o teu povo, o povo do Senhor, pecando contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Aqueles homens, os filhos de Eli, a obrigação deles era ser santos. Só que por causa da sua falta de santidade, a Bíblia fala que quase que a lâmpada de Israel se apagava. A Bíblia fala que faziam anos e anos que ninguém ouvia a voz de Deus. A lâmpada do Senhor simbolizava a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele estava quase se apagando, Deus estava quase desistindo do povo, porque eles não viviam em santidade. Mas a Bíblia diz que nos anos onde a ouvir a voz de Deus era raro e a lâmpada estava quase se apagando, Deus separou para si um menino. Um menino que era consagrado ao Senhor. Um menino que a vida dele era separado para a santidade. E a Bíblia fala que esse menino ouviu à noite alguém chamar Samuel. Samuel. E era tão raro naquele tempo que ninguém reconhecia mais a voz de Deus. Mas aquele menino, a Bíblia fala que ele ia crescendo e se dedicando mais ao Senhor e vivendo em santidade. E todo aquele povo viu aquilo que o Senhor pode fazer através da vida de alguém que decide assumir a busca por santidade. O Senhor nos coloca de novo diante de duas decisões possíveis, cara.
Que decisão você vai tomar nessa tarde? Qual decisão você vai tomar? E essa é uma decisão que, cara, a gente pode fazer um apelo, você vir aqui e se arrepender, mas é uma decisão que você vai ter que tomar todos os dias, cara. A santificação, como a gente aprendeu lá no processo. Por isso, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria que você falasse a Deus aquilo que você vai decidir nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Eu não quero saber o que você vai decidir. Eu oro para que você tome a decisão correta. Mas essa não é a minha decisão, essa é a sua. Por isso eu vou deixar que você ore o tempo e depois a gente se junta em oração.